a graça, ela não é mais fácil do que a lei. E o primeiro vislumbre que eu tive sobre isso foi com um filme chamado Peregrino, que eu assisti há algum tempo atrás. Ele tem gratuito aqui no YouTube, tá? Inclusive, ele é um filme baseado em um livro também chamado Peregrino, que, se eu não me engano, é o segundo livro mais vendido protestante, atrás apenas da Bíblia. E ele tem gratuito aqui esse filme, tá? Ele é maravilhoso, é uma animação que edificou muito. Então, deixa essa sugestão aqui. Graças a Deus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Lorena e você está no Bíblia com a Lé. Estava aqui refletindo sobre como o conceito da graça é deturpado por muitos cristãos. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu gostaria de pedir sua inscrição, seu like, deixa aqui seu comentário, para ajudar o crescimento do canal e também propagar o Evangelho a todos. Então vamos começar primeiro definindo, né, o que é graça e o que é lei. A lei, vamos lembrar lá, né, do Êxodo, quando os hebreus eles estavam sendo cativos por mais de 400 anos lá no Egito. Deus envia Moisés para poder libertar os hebreus e futuramente se instituir o povo ali judeu. Deus promete ao povo a terra de Canaã, que era a terra que emanaria leite e mel. Do trajeto do Egito até Canaã foram 40 anos e ao longo de todo esse tempo Deus vai instituir as regras, as leis daquele povo, né? Então as leis morais, os mandamentos, né, a forma como eles deveriam praticar os sacrifícios e a devoção a Deus. Então tudo isso, todas essas regras daquele povo ali é instituído neste momento. Então até então aquele povo vinha meio ali que aleatório, né, segundo alguns costumes que eles tinham, mas não tinha nada instituído ainda formalmente, né, as leis formais ali instituídas por Deus. Então Moisés vai trazer isto para este povo. Foram no total 613 leis, tá? Ou seja, bastante, né? Se você somar 6 mais 1 mais 3, vai dar o número 10. E na numerologia, 10 representa Deus, né? Que ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Então, 1 representando o início e o 0 representando o fim. Tem uma parte do estudo cabalístico, né? Que eles pegam essa numerologia porque eles compreenderam e decifraram que toda a Bíblia, na verdade, são códigos numéricos, códigos matemáticos. Então, cada letra daquela representa uma sequência numérica e, consequentemente, uma revelação, tá? Então, tem uma parte de estudo chamado Gemátria que fala sobre isso, tá? Ou seja, a Bíblia sendo literalmente a revelação de conhecimento e do que está por vir. Mas não vamos adentrar muito sobre isso, a gente deixa para os estudiosos, é só realmente a nível de curiosidade para vocês saberem que nenhum número, que nenhuma revelação, nada está ali por acaso, tá? Tudo tem um porquê de ser. Bem, e o que é a graça? A graça, esse termo graça começou a ser muito difundido pelo apóstolo Paulo. A partir de Cristo, algumas coisas se alteraram naquela configuração, naquelas leis. E o primeiro que vai falar desse termo, assim, da graça, bem profundamente, vai ser o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, né, a história de Paulo, ele era um judeu bem legalista, ele fazia cumprir, inclusive, matando cristãos, porque os cristãos era uma aberração, né, comparado a uma heresia, assim, muito grande para o povo judeu. Então, existia um setor, né, no judaísmo, onde era responsável por perseguir e matar os cristãos, tá? Tamanho foi o choque das palavras e do evangelho de Cristo. Então, Paulo, ele representava essa lei, né, judaica, onde ia perseguir os cristãos. Só que no caminho a Damasco, né, enquanto ele estava ali naquele caminho, onde ele ia, inclusive, executar, né, perseguir mais uns cristãos, Jesus aparece, né, para ele ali em revelação, e ele tem um momento de conversão. Pronto. A partir disso, o apóstolo Paulo ele vai ficar 3 anos, né, em preparação, e quando ele começa a pregar, ele traz muito esse conceito da graça. Porque o que é a graça, né? É o favor imerecido. Se você pensar que ele era um homem sanguinário, assassino, e ele mesmo fala, né, sobre isso, onde ele estava ali fazendo apenas o trabalho, o dever dele, se você parar para pensar, ele não merecia receber aquela graça e aquela salvação. O batismo do Espírito Santo, a limpeza, uma nova chance, né? Se for olhar pelos méritos, ele não merecia aquilo. Na verdade, ele já merecia a condenação, assim como todos nós, com os nossos erros, os nossos pecados e a nossa morte espiritual.
merecia, na verdade, já a condenação. E, na verdade, Cristo é essa esperança, é esse favor imerecido. Então, ele nos salva, ele nos dá uma segunda chance por conta desse favor. Então, a partir de Jesus Cristo, foi possível a gente ser salvo pela graça. Porque até então, para você ser salvo, você precisava seguir todas essas leis e também ser judeu, ou seja, a hereditariedade estava intimamente relacionada a também a sua salvação. Ou seja, eram poucas pessoas que tinham esse contato a Deus e esse contato à salvação. A partir de Jesus Cristo, ele também oferece o evangelho aos gentios, que somos todos nós, né? Incircuncisos. Deus se tornou acessível a todos nós. Então, se a gente fechar os olhos agora, fizer uma oração, ele vai estar ouvindo. Tem coisa mais acessível do que isso? Bem, estabelecendo o que é uma coisa e o que é outra, o que acontece é que está havendo uma deturpação do que realmente é a graça. O que acontece é que a gente vai vendo uma geração de cristãos um pouco diferente, né? Uma geração de cristão onde usa a graça para justificar os seus pecados. Então são pessoas que não renunciam a nada, que não entregam nada, que não fazem o que é necessário ser feito em relação à santidade. Jesus já entregou tudo, então não precisa entregar absolutamente mais nada. Tem uma geração de cristãos que vem se comportando dessa forma, usando a graça para justificar tudo e não renunciar a absolutamente nada. Eu queria realmente saber de onde é que veio isso, eu não sei. De onde foi que surgiu, não parei para pesquisar. Mas isso é o famoso evangelho de portas largas, né? E que infelizmente a gente vem vendo tanto escândalos após escândalos e tudo mais por conta disso. É uma deturpação da palavra de Deus porque, na verdade, a graça, ela nunca foi mais fácil. Na verdade, ela é mais difícil, tá? Então, a gente vai ver, biblicamente, onde é que está escrito isso. Lá em Lucas 17:5, Jesus vai estar pregando para os apóstolos, falando da importância de renunciar a si mesmo, né? Então, o perdão das ofensas, o amar o inimigo. Jesus traz passagens, inclusive, falando que não é apenas a ação que importa, mas a intenção de coração. Lá na lei, no legalismo, apenas o ato era condenável. Então, se você adulterasse, você era punido dentro da lei. Aqui na graça, não é apenas o ato do adultério, mas só o fato de você, em pensamento, pecar, só o fato de, em pensamento, você desejar, você já está equivocado. Né? E isso é muito mais difícil, porque apenas não é agora as ações que importam, mas as intenções de coração. E, vamos ser sinceros, isso é muito mais difícil, né, do que antes. Antes, lá no legalismo, existia a lei da propriedade, a lei dos servos, no qual, se uma pessoa roubasse, furtasse um animal, um boi do outro, era necessário pagar 5 bois e ficar ali, fazer esse acordo e tudo seria resolvido. Aqui agora, na lei, não é dessa forma. Jesus, inclusive, disse, se alguém quiser a sua capa, deixa porém a túnica, ou seja, é o desapego aos bens. Jesus também fala, é ensinado que você deve amar os que os amam e odiar os que os odeiam. Eu, porém, vos digo que você deve amar aqueles que te perseguem, amar os teus inimigos. Ou seja, tudo isso, gente, era uma revelação nova para aquele povo, tá? Eles não praticavam isso. E lá na lei não era necessário isso, não era necessário exercitar tanto esse amor, tanto essa abnegação, todas essas virtudes morais, o controle do pensamento, não era necessário isso, tá? Era algo muito mais relacionado à ação. E Lucas 17:5, quando Jesus prega sobre essas coisas, os discípulos, que eram judeus, seguiam as leis desde criança, eram habituados às leis, ficam assim, eles se sentem pressionados, de tal forma que eles pedem para que Jesus aumente a fé deles. Isso é muito forte, tá? Porque eles já praticavam toda a lei judaica. E o que Jesus estava falando era uma coisa muito mais difícil do que aquilo. E eles imediatamente reconheceram que era mais difícil. Falou, meu Deus, Senhor, aumenta a nossa fé para que a gente consiga cumprir com essas expectativas, com isso que o Senhor está ensinando. Eles pedem a Jesus isso. Gente, e se eles pedem essa ajuda, vocês acham que eles acharam fácil a graça? Eles não acharam fácil a graça. É muito mais difícil, porque exige muito mais autocontrole e muito mais santificação e purificação. E eles reconhecem isso de imediato. Então eu não consigo entender e compreender como é que as pessoas pegaram esse aspecto da graça e começaram a falar que isso era muito mais fácil. Eu realmente não consigo entender, porque na verdade é o oposto.
Em Mateus 5,17, Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, Jesus não veio pegar toda aquela lei e deixar de escanteio. Não, não foi isso que ele fez. Ele pegou a lei e apurou, né? Ele deixou mais exigente, mais sofisticada aquilo tudo, tá? O que era desnecessário, o que não era importante para a salvação, ele realmente retirou. Não deu muita importância, a exemplo, né, do sábado, que ele faz curas e, enfim, ele tem grandes justificativas para a gente, inclusive, falar sobre ele, trabalhar e salvar no sábado. Então, as coisas que não eram tão importantes assim, ele foi modificando um pouco, mas ele não mudou a lei, tá? Ele deixou ela mais sofisticada para que nós realmente chegássemos até o reino de Deus. Se a gente pegar ali o Sermão da Montanha e ver quais são as bem-aventuranças, o que Jesus espera de nós, a gente vai ver que o buraco é muito mais embaixo e que pra gente executar tudo aquilo ali não é fácil não. Exige muita purificação e muita santificação. Então, lá na lei era necessário a questão de hereditariedade e de disciplina. Se você tivesse essas duas coisas, você já estava salvo dentro da lei, né? Agora o negócio mudou com a graça. Agora é necessário uma santificação, é necessário uma purificação, é necessário uma mudança moral, física, sentimental, espiritual. Ou seja, em todo o seu ser é necessário haver um upgrade, né? uma atualização para isso, né? Então não é apenas uma questão de disciplina e de hereditariedade. Agora é acessível a todos, porém, para você chegar nisso, né, exige muito de você, muita renúncia. Então, se eu pudesse definir a graça, eu definiria como favor imerecido e renúncia constante, tá? E eu acho que as pessoas apagaram essa partezinha da renúncia e deixou vários panos assim, né, para facilitar, para favorecer tudo. E virou essa bagunça, né? Que infelizmente a gente acaba vendo muito. Jesus diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, se a gente está seguindo uma figura, que é o Cristo, a gente precisa imitá-lo, né? Ou seja, uma reforma íntima, moral, constante. Significa que a gente vai conseguir essa perfeição e essa santificação? Não, porque a gente só vai conseguir isso quando a gente alcançar a glória e essa corruptibilidade será revestida de incorruptibilidade. A gente vai conseguir, de fato, adorar a Deus na sua essência e na sua pureza. Mas até lá, a gente vai morrer tentando. A gente vai perseguir isso a todo custo. Bem, o que é que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. É um tema polêmico, né? Infelizmente, a gente vê isso sendo pregado de forma um pouco deturpada. Deixa aqui o que é que você acha, me conta as suas experiências, suas impressões, que eu quero muito saber. Era sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Um beijo e até a próxima.